Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui das nossas aulas, né? Vamos colocar agora, nós vamos entrar num tópico chamado capacidade eleitoral ativa. Fábio, o que vem a ser capacidade eleitoral ativa? Toda vez que você lê isso, galera, lembre, né, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de você votar, tá bom? Então, toda vez que você lê aqui ativa, capacidade de votar. Esse votar também nas questões, ele é chamado de alistabilidade. Tá? Ele é chamado de alistabilidade. A alistabilidade é quando você se registra, né? Lá faz o chamado alistamento eleitoral, lá na justiça eleitoral. E aí você está capaz, né, já capacitado de exercer o teu direito de sufrágio, né? Exercer o teu direito de sufrágio. Nós temos aqui o artigo que eu quero que vocês procurem memorizar um pouquinho, que é o artigo 14, parágrafo 1º, que diz que o alistamento eleitoral, e a gente já até maceteou isso aqui, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos, tá? Lembrando que isso aqui não impede de ter uma emenda à Constituição, diminuir isso aqui, tá? Ou até mesmo extinguir, abolir, não tem problema nenhum, isso aqui não é cláusula pétrea. Ele é facultativo, né? A gente já maceteou, para os analfabetos, maiores de 70 anos e o pessoal de 16 e menor de mais 16 e menor de 18, tá? Agora, cuidado, tem o que a gente viu ainda há pouco, o chamado voto proibido, né? O chamado voto proibido. Então, não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, então estrangeiro não pode, e nem quem está no serviço militar obrigatório, que são chamados de conscritos. Então, esse ponto aqui ele é chamado de inalistáveis, tá? Inalistáveis. São inalistáveis, 2 casos apenas, os estrangeiros e os conscritos, que é quem está no serviço militar obrigatório. Agora lembre, nós estamos na chamada capacidade eleitoral ativa, que é de você votar, tá? Isso aqui, a regra já para a capacidade eleitoral passiva já vai ser outra, tá bom? Eu tenho aqui para vocês, ó, a alistamento depende do atendimento dessas condições. Primeiro, o cara tem que ser brasileiro, estrangeiro não pode. Ele já para votar, ele tem que ter no mínimo 16 anos, a partir de 16 anos ele já pode votar. O alistamento eleitoral e a respectiva posse do título eleitoral, ele tem que pegar o título lá. Não está na situação de conscrito em serviço militar obrigatório e não ter perdido ou suspenso os direitos políticos nas hipóteses do 15. Então, quem está com perda ou suspensão dos direitos políticos, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, também não vai poder votar, tá bom? Então, esses aqui é a chamada capacidade eleitoral ativa. O que é capacidade eleitoral ativa? É a capacidade de votar. Agora nós vamos para a capacidade eleitoral, né, passiva. Fábio, a ativa é votar, e a passiva? Capacidade de ser votado. Tá? De ser votado. Isso aqui é chamado de elegibilidade. Elegibilidade é a capacidade de ser votado, tá bom? E o nome disso é chamado capacidade eleitoral passiva. Lembrem, passivo, o cara vai receber votos, tá? Ele vai receber votos. E o artigo 14, parágrafo 3º, ele traz os requisitos que eu quero que você memorize aí. Só pode ser candidato quem tem nacionalidade brasileira, estrangeiro nunca, até porque o estrangeiro aqui, ó, ele é inalistável, né? Pleno exercício dos direitos políticos, o cara não pode estar com os direitos políticos perdidos ou suspensos. Alistamento eleitoral, ele tem que ser alistado na Justiça Eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária, tem que ser filiado a um partido político. E as idades mínimas. Essas idades mínimas, eu queria colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, presidente da República e vice, 35 anos. Governadores,
30 anos. Prefeitos, 21 anos. Então, esses aqui são os chefes do executivo, tá? São os chefes do executivo. Temos agora deputado federal, temos senador, deputado federal, deputado estadual e temos o vereador. Senador, 35 anos, e esses dois aqui, 21 anos. E para ser vereador, 18 anos. Temos um cargo, né? Temos um cargo que ele é chamado juiz de paz, né? Alguns tribunais possuem a figura do juiz de paz, que é um cara que faz, em regra, casamentos, tá? Então, em regra, o juiz de paz, ele faz casamento. Ele é eleito, né? Ele é eleito que nem um conselheiro tutelar, né? Não tem esses conselheiros tutelares? Então, a mesma coisa para o juiz de paz, ele é eleito e a idade mínima para ser juiz de paz é 21 anos, tá? 21 anos. Então, chefe do executivo, 35, 30, 21, parlamentares, 35, 21, 18 e juiz de paz, 21 anos de idade. Beleza, então, isso aqui é a chamada capacidade eleitoral passiva ou condições de elegibilidade. O que você precisa fazer para ser eleito, tá? O que você precisa fazer para ser eleito. Agora, nós temos as chamadas causas de inelegibilidade. Fábio, o que vem a ser essas causas de inelegibilidade? São situações que proíbem a participação eleitoral como candidato Então, são situações que as pessoas vão ficar proibidas de participar como candidato, vão perder a chamada capacidade eleitoral passiva. Tá? Elas não vão ter essa capacidade eleitoral passiva, então elas vão perder. Agora, temos o chamado, primeiro caso aqui, eu separei vários casos. O primeiro caso, que aqui a gente chama de capacidade de inelegibilidade absoluta. Inelegibilidade absoluta. Por que ela é chamada de inelegibilidade absoluta? Quem entrar aqui não vai poder se candidatar para nenhum cargo eletivo. Nenhum cargo eletivo. Quem entrar aqui, nesse primeiro caso que a gente está vendo aqui, não vai poder se candidatar para nenhum cargo eletivo. Então, são inelegíveis absolutamente. Absolutamente. Não vão poder se candidatar. Os inalistáveis, mas quem são os inalistáveis? Você vai anotar, são os estrangeiros e os conscritos. E os analfabetos. Cuidado, né, gente? O analfabeto, ele pode votar. O voto para ele é facultativo. Mas o analfabeto, ele é proibido de ser votado. Ah, Fábio. Então, o analfabeto, ele pode votar, mas ele é proibido de ser votado. Tá? Ele não pode nunca o analfabeto se candidatar. Vocês podem me perguntar, e o Tiririca? O Tiririca, não sei se vocês sabem, falaram que ele era analfabeto, mas ele fez uma prova e provou que sabia ler e escrever. Então, o Tiririca, ele provou que ele não era analfabeto, por isso que ele foi candidato, né, eleito, aí já está em, acho que o segundo mandato dele como deputado federal, não é isso? Opa, voltando para cá, beleza. Segundo caso. Vou apagar essa parte aqui.
não pode ser eleito, né? Já está tranquilo? Não pode ser candidato. Aqui é um caso de inelegibilidade relativa. O presidente da República, aqui, ó, esse segundo caso, ele é chamado de inelegibilidade relativa. A primeira regra desse caso aqui, não pode um chefe do executivo se candidatar para um terceiro mandato consecutivo. Tá? Não pode. Ninguém que é... Mas, gente, olha o que eu estou dizendo aqui. Eu estou colocando aqui chefe do executivo. Só é chefe do executivo presidente da República, governador e os prefeitos. Só esses. Esses não podem se candidatar para um terceiro mandato consecutivo. Esses caras aqui, né? Esses caras aqui, ó. Esse pessoal aqui, eles só podem se candidatar para 2 mandatos seguidos. Tá? Então, o máximo aqui desse pessoal aqui, o máximo vão ser 2 mandatos. Tá? O máximo 8 anos. Esse pessoal aqui, eles têm, você vai anotar, reeleição ilimitada. Reeleição ilimitada. Eles podem se reeleger, se candidatar quantas vezes eles quiserem. É de forma ilimitada. Interessante isso, né? Então, os parlamentares, eleição ilimitada. Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá. Então, o chefe do executivo não pode se candidatar para um terceiro mandato. Então, o presidente da República, governadores e os prefeitos, e quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato, não poderão ser reeleitos para um único período. Poderão ser reeleitos para um único período. Eles podem ser reeleitos só para mais um período. Tá? Agora, quando esses chefes do executivo, é essa que é a inelegibilidade, eles são inelegíveis para um terceiro mandato consecutivo. Mas esses chefes do executivo, quando candidatos à reeleição, quando eles são candidatos à reeleição, eles permanecem no cargo, permanecem no cargo, tá? Quando candidato à reeleição. Agora, esses chefes de executivo, quando candidatos a outro cargo eletivo, eles vão ter que se desincompatibilizar 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição. Então, um presidente da República, um prefeito, vamos colocar, que vai sair para governador, para senador, ele tem que sair do cargo de prefeito 6 meses antes da eleição. Tá? Então eu sou governador, eu vou para o Senado. Toda vez que eu for para um outro cargo eletivo, eu tenho que sair do meu atual cargo de chefe do executivo 6 meses antes da eleição. Agora, se eu vou para a reeleição, eu posso me reeleger para mais um mandato. Nesse caso, eu não preciso deixar o cargo. Eu me candidato no cargo. Deu para entender esse esqueminha, gente? Se vocês entenderem esse esqueminha que está de preto aí, vocês não erram essa questão. A desincompatibilização. Agora, gente,
Essas regras aqui só se aplicam para chefes do executivo, tá? Só para chefe do executivo, que é o presidente, o governador e o prefeito. Não se aplica para os parlamentares. Não se aplica para os parlamentares. Beleza? Tranquilos? Legal, 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 legal. Vamos agora para o terceiro caso. Posso passar aí? Posso passar? O terceiro caso, vou apagar aqui, você já, né? Deixa eu ter que apagar aqui para a gente, tá? Vamos apagando aqui. Acho que a borracha acabou. Pronto, apareceu a borracha. Terceiro caso de inelegibilidade, e é uma das que mais costuma cair, que é a chamada inelegibilidade reflexa. Égua, Fábio, que nome é esse? É um nome bem estranho, né? Inelegibilidade reflexa. Ela é a inelegibilidade que vai refletir nos parentes dos chefes do executivo. Então, a regra é o seguinte: parentes de até segundo grau de chefes do executivo, só de chefes do executivo, não podem ser candidatos no território da jurisdição do mesmo. Fábio, eu não entendi. Como assim? Um prefeito, né? Vamos dar um exemplo aqui. Temos aqui um prefeito, seus parentes nunca vão poder vir para prefeito e nunca vão poder vir para vereador. Um governador nunca vai poder ter um parente dentro do estado para nenhum cargo de prefeito, para vereador, para senador e para deputados. E o parente do presidente da República para nenhum cargo eletivo. Nenhum cargo eletivo. Tá? Nenhum cargo eletivo. Então, quem é parente de chefe do executivo não pode se candidatar para, né, no território da circunscrição do seu parente. Tá? Não pode se candidatar no território da circunscrição do seu parente. Tranquilo, coloca aí a tela toda aí para eles. Coloca aí a tela toda para eles. Então, deixa eu trazer um caso aqui para vocês. Olha só, pessoal. Vamos imaginar que você é governador do estado, certo? Você é governador do estado, está no teu segundo mandato. E a tua esposa, que tem uma fama muito grande, você deseja que a tua esposa, você queria que a tua esposa viesse como candidata a governadora, que ela com certeza iria ganhar. E aí, sabe o que vocês fazem? Vocês simulam um divórcio, vocês se separam, né? Então, no curso do mandato, coloca aqui a telinha, no curso do mandato, né, do segundo mandato, está aqui, ó, um segundo mandato, aqui vocês se separam, divórcio. Nessa próxima eleição, a tua esposa vai poder vir como candidata ao governo do estado? Vocês entenderam a pegadinha? Né? Então você vai anotar o seguinte: a inelegibilidade reflexa continua mesmo acontecendo divórcio ou separação para a próxima eleição. Então, se eles se separaram aqui, beleza. Nessa próxima eleição, a esposa do governador não vai poder vir como candidata. Nessa eleição aqui, ela vai poder vir numa outra. Mas nessa próxima aqui, ela não vai poder vir como candidata. Fábio, onde é que está isso? Onde é que está? Vou ter que apagar tudo aqui, tá, gente? E esse caso aqui está, anotem aí, na súmula vinculante número 18, meus amigos. Essa súmula vinculante número 18, extremamente cobrada aí na nossa prova,
Olha o que está dizendo aí a súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º aqui do artigo 14. Então, mesmo se separando, divorciando, não afasta a inelegibilidade. Agora, tem uma coisa que vai afastar, né? Tem uma coisa que vai afastar. Qual, Fábio? Vamos imaginar que o atual governador morre. A esposa, né, a viúva, na próxima eleição, ela pode vir candidata. Então vamos lá, a gente vai macetear bem aqui esse caso aqui. Esse caso aqui ele vai ficar maceteado bem aqui assim, ó. Divórcio, separação no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa. Ou seja, se você se separou, na próxima eleição a tua esposa não vai poder vir como candidata para te suceder chefe do Poder Executivo. Agora, se durante o mandato acontece a morte do chefe do Executivo, afasta a inelegibilidade reflexa. Deu para entender? Então, divórcio e separação não afasta, morte afasta. Temos aqui, segundo o STF, entretanto, a dissolução causada pela morte de um dos cônjuges não afasta, ou afasta a inelegibilidade reflexa. Muito legal isso aí, né, gente? Muito legal mesmo. Para nossa prova aí, a chance disso cair é muito grande mesmo. Agora, tem um outro casozinho que você vai anotar, que é uma exceção a essa inelegibilidade reflexa que eu não posso deixar de falar, tá? Nós temos um outro caso aqui, uma exceção da inelegibilidade reflexa. Eu vou apagar essa parte aqui, você já deve ter copiado. Olha só, são inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau do presidente, do governador e do território e do prefeito, ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses antes do pleito. Aí aqui que está a exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Fábio, eu não entendi. Como é que seria isso? Vou dar um exemplo. Foi eleito o Jair, né? Foi eleito aqui, vamos pegar aqui a nossa... Foi eleito na mesma eleição, foi eleito Jair Bolsonaro. Né? Ele foi eleito o quê? Presidente da República. Junto com ele, foi eleito 2 filhos, né? O Eduardo Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro, não é isso? É Carlos, eu acho? Não sei. Né? Eu acho que é Carlos, eu acho que o outro é Flávio Bolsonaro. Esse aqui foi para deputado federal e esse aqui para o Senado. Isso aqui agora em 2018. Lá em 2022, né, o pai dele que vai vir para a reeleição e o pai dele já é deputado, já é presidente da República, esses 2 aqui vão poder vir também para a reeleição. Mas eles não são impedidos porque o pai é presidente, eu sei. Só que eles já possuem mandato eletivo e estão vindo como candidatos à reeleição. Então, nesse caso, se eu já tenho o meu mandato eletivo e um parente meu é eleito, né, para um cargo,
não impede, não me deixa inelegível, porque eu vou vir candidato à reeleição. Tá? Então, esse caso aqui do Bolsonaro não tem impedimento algum para o Eduardo Bolsonaro e para o Carlos Bolsonaro vir na próxima eleição de 2022, porque eles já são detentores de cargo eletivo. Beleza, gente, tranquilos. Temos agora, né, para terminar aqui esse assunto, temos aqui a inelegibilidade do militar, né, a chamada inelegibilidade militar, que aí eu te convido aqui para a gente fazer uma tabelinha, né? Vamos fazer uma tabelinha. Fábio, militar pode se candidatar? Militar pode sair candidato? Você vai anotar, sim, não tem problema nenhum. Você só tem que observar na questão se o militar ele tem menos de 10 anos de serviço, de atividade, ou se ele tem mais de 10 anos de atividade. Por quê, Fábio? Porque se ele tem menos de 10 anos, tá, deverá afastar-se da atividade militar. Fábio, o que é esse? Deverá afastar-se da atividade militar. Exoneração. Ele vai ter que pedir para sair da área militar se ele quiser ser candidato. Tá? Então, a estabilidade do militar é 10 anos. A estabilidade do militar é 10 anos. Tá bom? Mais de 10 anos, né, você vai colocar aqui, como se ele for candidato, será agregado pela autoridade superior, Fábio, o que significa isso? Ele vai sair da tropa. Ele vai trabalhar apenas em questões administrativas. Então, como candidato, ele será agregado pela autoridade superior, ele vai sair dali de onde ele atua, vai ficar apenas em setores administrativos. Isso durante a campanha, durante a eleição. Agora, se eleito, passará automaticamente para a inatividade. Passará automaticamente para a inatividade. Coloca a tela toda aí para a galera. Beleza, tranquilos. Gente, despenca essa parte aí do militar, tá? Primeira coisa que você tem que ver aí no militar, se ele tem mais de 10 anos ou se ele tem menos de 10 anos, tá bom? Então essa é a primeira regra que eu dou para você aí, é verificar se o militar tem menos de 10 anos ou mais de 10 anos. Tranquilos, beleza. Vamos avançar? Legal. Próximo caso de inelegibilidade, que eu vou ter que apagar aqui, tá? Você já deve ter copiado, dado um print aí na tela. O próximo caso é aí da lei complementar, né? É inelegibilidade por lei. A lei pode trazer, e lei complementar pode trazer outros casos de inelegibilidade, tá? E nós temos, inclusive, nós temos, inclusive, a chamada lei do ficha limpa, na verdade. A lei do ficha limpa, ela pode, né, trazer para você aí essa inelegibilidade, como a gente já encontrou, né, a lei complementar, acabei de encontrar aqui, 135, né, a lei complementar 135 de 2010, né, a lei do ficha limpa aí, que é trazendo casos de inelegibilidade. Então, coloquem o seguinte, não é apenas a Constituição que pode trazer casos de inelegibilidade. A Constituição deixa para a lei, mas essa lei ela tem que ser complementar. Na prova eles colocam lei ordinária,
tá? Vai estar errado. A lei que pode trazer novos casos de inelegibilidade são a chamada lei complementar, tá bom? Temos, por sua vez, aqui, um tópico que caiu na prova do TRT, aqui do Amazonas, né? Meus alunos aí, graças a Deus, acertaram, que é o tópico chamado da impugnação de mandato. O mandato pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, e eu queria que vocês destacassem esse prazo aqui, que é o que mais gosta de cair, 15 dias e contados da diplomação. Cuidado que eles colocam contados da posse ou até mesmo contados da eleição, tá? Vai estar errado. Você pode impugnar o mandato de alguém até 15 dias após a diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A impugnação, isso cai demais, tá? Tramitará em segredo de justiça. Então, cuidado, que eles colocam tramitará em caráter público, né? Não. Respondendo ao autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Temerária é só para atrapalhar o andamento do processo eleitoral, né? Atrapalhar. E má-fé é você entrar com uma ação de impugnação justamente sabendo que não tem fundamento algum, só realmente para, né, causar algum constrangimento para a pessoa. Então, você vai ter que pagar indenizações nesse caso e vai responder nestes casos. E para finalizarmos, temos aqui o famoso artigo 15, né, que traz os casos de perda e suspensão dos direitos políticos, né? Perda, eu queria que vocês anotassem, é um caso que a pessoa nunca mais voltará a possuir direitos políticos, tá? Nunca mais, perda, nunca mais a pessoa possuirá direitos políticos no Brasil. Suspensão, decorrido o prazo da suspensão, os direitos políticos retornarão. Tá? E aí você vai decorar. Esse caso aqui do inciso 1, para a maioria das questões, é considerado perda, e todos esses outros casos aqui são considerados suspensão dos direitos políticos. Não tem nem o que falar, aí é decoreba puro. Decoreba puro. Decora isso aí, tá? Que é o que cai, é exatamente o texto de lei. Combinado, meus amigos? Legal. Meus amigos, finalizamos aqui mais um tópico aqui do nosso curso de Direito Constitucional, tópico de Direitos Políticos, o artigo 14, vimos aqui o artigo 15, tópico muito cobrado em provas de concurso, né? Eu digo para vocês que você vai ver, as questões vão fluir exatamente se você seguir as minhas orientações aqui, de, por exemplo, agora, não passar para o próximo vídeo, não assistir o próximo vídeo sem resolver, estudar isso aqui e resolver as questões que nós vamos resolver, vamos comentar no próximo bloco, tá bom? Então, estude isso aqui, resolva as questões na forma de simulado e depois você volta aqui pra gente, tá bom? Depois você volta, eu trouxe isso aqui para cá do nada, coisa horrível, né? Você volta aqui pra gente, tá bom? Um grande abraço, eu vejo daqui a pouquinho você, nosso próximo bloco. Tchau!